Existe um instante tão breve que a maioria das pessoas jamais percebe. Um espaço microscópico entre dois pensamentos, entre o fim de um julgamento e o início de um desejo. A mente salta de um ponto ao outro, mas ali, bem no meio, há um vazio vibracional. Bob Proctor dizia que esse era o lugar mais poderoso que um ser humano podia habitar. É no espaço entre os pensamentos que o campo reconhece a tua frequência mais autêntica. Porque nesse instante, você não está pensando, não está julgando, não está desejando, não está temendo, você apenas está. E nesse estado, a gratidão não é mais um pensamento. Ela se torna uma frequência natural, silenciosa, inconfundível, criadora. Neste vídeo, você vai entender como acessar esse portal vibracional. O espaço que Bob acessava sem dizer nada, sem escrever, sem visualizar. Apenas presenciando a vibração pura entre um pensamento e outro. Se você busca uma nova forma de manifestar, não mais baseada em esforço, mas em coerência silenciosa, este vídeo não é só conteúdo, é um portal. Parte 1, o espaço entre pensamentos, onde a gratidão pura se revela. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente, sinta o ar entrando e saindo. Agora perceba, entre uma respiração e outra, há um intervalo, um vácuo, um instante onde nada parece acontecer. Entre um pensamento e outro, existe o mesmo fenômeno, um espaço, sutil, silencioso, rápido demais para a mente comum notar, mas real o suficiente para transformar tudo. Bob Proctor chamava esse espaço de ponto de convergência vibracional. É ali que sua mente para de tentar e sua vibração começa a permitir. O erro sutil de quem busca demais. A maioria das pessoas acredita que para manifestar é preciso pensar forte, visualizar intensamente, afirmar todos os dias, sentir, planejar, lutar. Mas Bob percebia que esse esforço excessivo criava ruído, e ruído interfere no sinal. O campo não responde ao que você pensa, ele responde ao que você vibra quando para de pensar. Nesse intervalo entre pensamentos, você deixa de controlar, deixa de pedir, deixa de comparar e pela primeira vez permite. O espaço onde você não precisa fazer nada. Imagine um lugar interno onde você não está tentando manifestar, você não está tentando entender, você não está tentando corrigir nada. Esse lugar existe, ele não está fora de você. Ele está entre dois pensamentos. E quando você mergulha nesse microespaço, sua frequência se estabiliza, porque o corpo relaxa, a mente silencia e a gratidão, aquela que não vem da mente, começa a emergir. A gratidão sem palavras, pura vibração de alinhamento. Bob Proctor dizia, a gratidão que realmente atrai é a que você não precisa dizer. Ela simplesmente vibra em você. E essa gratidão silenciosa, profunda e real, não vem de frases escritas. Ela não vem de promessas de futuro. Ela vem desse espaço interior onde o ego não entra e onde a presença é total. É a gratidão do ser, não do desejo. Ritual prático. A imersão no espaço. Entre pensamentos. Pratique por 7 dias este ritual de sintonização. 1. Encontre um lugar calmo, onde você possa ficar por 10 minutos, sem interrupções. 2. Sente-se com a coluna ereta. Respire profundamente por 1 minuto. 3. Comece a observar os seus pensamentos, como se você fosse uma antena, não um julgador. 4. Em algum momento, perceberá um lapso. Um espaço entre dois pensamentos. 5. Ao notar esse espaço, não o preencha. Apenas fique ali, presente. 6. Nesse espaço, diga em voz baixa ou apenas pense. Aqui eu não peço, eu permito. Aqui eu não penso, eu vibro. 7. Ao terminar, escreva no seu caderno. Hoje eu reconheci o silêncio e ele me reconheceu também.
Esse exercício simples irá educar sua vibração a permanecer receptiva, mesmo sem ação. O que acontece quando você vibra gratidão no espaço entre pensamentos? Você começa a sentir que não precisa mais de tanto esforço, as ideias chegam mais rápido, as decisões são mais claras, as sincronicidades aumentam, o tempo desacelera e o universo parece já estar cuidando de tudo. Esse não é um estado de passividade, é um estado de presença ativa. O subconsciente ama o silêncio. O subconsciente não é convencido por argumentos, ele não entende textos longos. Ele responde a estados frequenciais consistentes, e o estado mais puro que você pode emitir é aquele que acontece quando você não está tentando vibrar, você apenas está vibrando. Bob dizia que era nesse espaço entre os pensamentos que o subconsciente aceitava os comandos mais poderosos, porque ali não havia mais conflito, só recepção. A neurociência e o espaço mental. Estudos indicam que durante esses momentos silenciosos da mente, principalmente entre estados de foco e relaxamento, o cérebro entra em ritmos mais lentos, alfa e teta, que reduzem os níveis de estresse, aumentam a neuroplasticidade, estimulam a criatividade e insights, aumentam a coerência cardíaca. Ou seja, quanto mais você acessa o espaço entre os pensamentos, mais o seu corpo se torna um canal estável de manifestação. Comente agora. No espaço entre os pensamentos, eu encontro meu ponto de criação. Não escreva como frase motivacional. Escreva como declaração vibracional. Essa frase sela o seu campo como pronto, disponível e silenciosamente magnético. O loop que cria tudo sem barulho. Quando você entende o poder desse espaço, não tenta mais forçar o universo a ouvir você, porque você entende que a pausa é a mensagem, o silêncio é o canal, a gratidão não dita o que quer, ela recebe o que já é. Esse é o loop invisível que Bob Proctor dominava. Presença, silêncio, gratidão, manifestação. Você não precisa ser mais forte, mais esperto, mais rápido. Você precisa ser mais presente. A mente barulhenta pede, a mente silenciada permite. E nesse ponto entre um pensamento e outro, você deixa de ser alguém tentando criar e se torna alguém em total estado de criação. Esse espaço é onde a verdadeira gratidão vive. E é nesse espaço que tudo começa. Parte 2. A reprogramação silenciosa. Como o espaço entre pensamentos transforma o subconsciente sem palavras. Feche os olhos e ouça, não a minha voz, mas o que existe quando ela termina. A pausa, o intervalo, o espaço onde não há som, nem comando, nem distração. Esse espaço, que a mente comum ignora, Bob Proctor reconhecia como a abertura mais pura para reprogramar o subconsciente. Por que repetir afirmações nem sempre funciona? Você pode repetir uma frase 500 vezes. Pode gritar que é próspero, que é merecedor. Mas se a vibração com a qual você diz não é coerente com o silêncio do seu campo, o subconsciente não grava. Bob dizia, o subconsciente não responde à intensidade, ele responde à coerência. E a coerência mais poderosa acontece quando você silencia. Quando você não tenta forçar a mudança, mas se torna o espaço que permite a mudança acontecer. O espaço entre pensamentos é onde o campo escuta. Pense nisso. Entre um pensamento e outro, a mente não está contando histórias, ela não está julgando, ela não está resistindo, ela está vazia. E é nesse exato instante que o campo para de ser influenciado por ruído mental. A resistência vibracional desaparece. A emoção verdadeira da gratidão emerge de forma autêntica. E o subconsciente absorve a frequência como nova verdade. Gratidão como frequência de restauração subconsciente. A mente quer lógica. O subconsciente quer repetição vibracional.
E a gratidão que vem do espaço entre pensamentos não precisa de palavras. Ela se manifesta como estado de ser. Quando você permanece no intervalo entre um pensamento e outro, e nesse espaço sente gratidão sem motivo aparente, você está dizendo ao subconsciente: essa é a nova frequência da minha identidade. Essa é a vibração que quero perpetuar. O que Bob Proctor fazia sem que muitos percebessem. Enquanto outros buscavam técnicas cada vez mais complexas, Bob fazia o oposto. Ele silenciava, e nesse silêncio tocava um campo de reorganização vibracional. Ele não se perguntava o que precisava mudar. Ele apenas criava espaço para a mudança entrar. Ele sabia que, ao invés de reprogramar diretamente com frases, poderia simplesmente vibrar a verdade, no ponto exato em que não havia dúvida. E esse ponto é sempre entre um pensamento e outro. Exercício: a ancoragem do espaço limpo. Durante os próximos 7 dias, pratique. 1. Reserve um momento do dia para silenciar. Sem música, sem afirmações, sem mantras. 2. Observe seus pensamentos passarem como nuvens. 3. Quando perceber o espaço entre eles, respire fundo e pense: é aqui que minha mente se rende, é aqui que o subconsciente escuta. 4. Fique nesse estado o máximo possível. 5. Após a prática, escreva: hoje reeduquei meu campo com presença. Hoje vesti o silêncio como nova identidade. Hoje agradeci sem palavras. E o universo respondeu sem ruído. Esse exercício ativa o que chamamos de reprogramação silenciosa coerente. O cérebro silencioso aprende melhor. Pesquisas mostram que o cérebro aprende mais profundamente em estados de baixa atividade mental, como os induzidos por meditação silenciosa, estados de fluxo contemplativo, pausas entre estímulos cognitivos. Ou seja, o espaço entre pensamentos não é só útil espiritualmente, ele é cientificamente eficaz na integração de novos padrões internos. A gratidão no silêncio reescreve o código de merecimento. Muitos não manifestam o que desejam, não por falta de ação, mas por uma vibração inconsciente de não merecimento. E esse código é profundo. Racionalmente você pode acreditar que merece, mas vibracionalmente o campo sente insegurança, pressa, culpa. Bob dizia que a única forma de reeducar o merecimento não era forçando a aceitação, era vibrando presença total no silêncio, porque no espaço entre pensamentos não existe comparação, não existe escassez, só existe ser. E esse ser, limpo, presente, calmo, é quem merece por coerência, não por esforço. Comente agora: meu campo é reeducado no silêncio. Eu agradeço onde a mente não alcança. Essa frase é um convite vibracional. É o selo da sua nova identidade subconsciente. Ela comunica: eu não preciso mais tentar convencer a mim mesmo. Eu apenas vibro com verdade. A repetição vibracional silenciosa. O novo método. Bob não acreditava que você precisava repetir 1000 vezes. Ele acreditava que você precisava repetir com coerência. E a coerência não está no volume, está na presença silenciosa com que você habita a frequência. Repita o silêncio, habite o intervalo e observe o campo, reconfigurando tudo ao seu redor. Você não precisa dizer mais nada. Você já disse demais por tempo demais. Agora, apenas permita. Permita que o espaço entre pensamentos te limpe, te revele, te alinhe. Bob Proctor sabia disso. E por isso muitos diziam: ele parecia saber de coisas que não dizia. E estavam certos, porque Bob vibrava o que não precisava ser falado e atraía o que não precisava ser pedido. E você também pode. Comece entre um pensamento e outro. Parte 3. O campo invisível da gratidão. Quando você agradece sem saber o que está chegando, mas sente que já está em alinhamento. Feche os olhos por um momento
e imagine-se caminhando por um lugar em que nada é visível, mas tudo é perceptível. Você não vê com os olhos, você sente com o campo, e mesmo sem forma você sabe, algo está chegando, e eu já posso agradecer. Esse é o campo onde Bob Proctor operava. Um lugar invisível, mas absolutamente real em termos vibracionais. Gratidão, antes da forma. A maioria das pessoas agradece quando algo acontece, ou quando tem indícios de que vai acontecer. Mas Bob Proctor ensinava um código mais elevado. Agradeça antes. Agradeça mesmo sem saber o quê. Agradeça pela sintonia, não pela evidência. Nesse estado, a gratidão não é mais uma reação, é uma ponte, uma antena, um ímã silencioso. Você ainda não sabe o que vem, mas o campo já te confirma que está a caminho. O que é o campo invisível da gratidão? É o espaço vibracional onde você soltou o controle, abandonou o pedido, parou de pensar como falta e entrou em estado de colaboração com o invisível. Esse campo é sensorial. Você sente expansão sem explicação, sente leveza sem razão, sente confiança sem plano. E nesse estado, você não pede mais, você apenas agradece, porque já sentiu que está em alinhamento. Como isso atua na realidade? Quando você agradece por algo ainda sem forma, você está dizendo ao campo: eu reconheço que já vibro isso, não preciso de provas externas para confirmar o interno. E o universo responde com precisão. Porque você não está emitindo carência, você está emitindo identidade. Bob Proctor e o campo antes da matéria. Muitas vezes perguntavam a Bob: como você sabe que vai dar certo? E ele respondia: porque eu já sinto a vibração da resposta. A forma só precisa de tempo para alcançar o que já existe no campo. Bob não visualizava apenas metas. Ele se fundia com a vibração do já realizado. E isso criava um campo tão coerente que o mundo físico não podia resistir por muito tempo. Prática. A gratidão pela vibração sentida. Pratique por 5 dias. 1. Antes de dormir, sente-se em silêncio. 2. Respire 3 vezes profundamente. 3. Imagine-se envolvido por um campo de luz invisível. Você não vê nada, mas sente tudo. 4. Pense, mesmo sem saber o que vem, eu agradeço por estar em sintonia com o que é meu. 5. Sinta a vibração no seu corpo. 6. Escreva no caderno: eu não sei o nome, mas já reconheço a presença. Eu não tenho a imagem, mas já carrego a frequência. Eu não exijo forma, porque a vibração já é suficiente. Esse ritual abre o campo para receber sem ansiedade e ativa o princípio da gratidão pelo invisível. A física quântica do agradecimento antecipado. Na física quântica, fala-se do colapso da função de onda, quando uma possibilidade se torna realidade pela observação consciente. Mas o que acontece quando a observação é feita sem expectativa, mas com gratidão? O colapso se acelera, porque a vibração não interfere no processo com ansiedade. Ela apenas confirma: eu já reconheço o que é meu. E assim, o invisível encontra um canal puro para se manifestar. A gratidão sem nome é a gratidão da fé. A fé não é cega. A fé é vibracional. É o reconhecimento de algo que ainda não chegou nos olhos, mas já chegou no coração. Bob Proctor praticava isso diariamente. Acordava e dizia: obrigado por tudo que já vibra comigo, mesmo que eu ainda não veja. Essa gratidão abria portas sem chave e alinhava rotas sem mapas. Comente agora: mesmo sem forma eu sinto, mesmo sem saber eu agradeço. Essa frase ancora sua vibração no campo invisível da fé vibracional. Ela comunica: estou pronto, não para pedir, mas para reconhecer. O que muda? Quando você vibra, gratidão sem forma, o tempo para de parecer um inimigo. A mente para de exigir explicações.
O corpo entra em leveza, os sinais se intensificam e o universo responde com velocidade, porque você saiu do papel de solicitante e entrou no papel de co-criador silencioso. Como identificar que está em alinhamento com algo invisível? Você percebe um bem-estar sem motivo, uma intuição forte, mas sem lógica, um impulso para se preparar mesmo sem data, um amor silencioso pelo que ainda não chegou, uma confiança serena no que não pode explicar. Esse é o campo invisível da gratidão operando. E ele é mais forte do que qualquer evidência concreta. Você não precisa mais pedir com força. Você pode agora sentir com profundidade. Bob Proctor não dominava o mundo físico com palavras. Ele dominava o campo invisível com vibração. Ele sabia que o que é seu já existe, só precisa de espaço, de permissão e de silêncio. E o melhor momento para isso se abrir é entre um pensamento e outro. Ali, sem forma, sem pedido, sem dúvida, só gratidão pelo invisível. Parte 4. A entrega final. Como a gratidão silenciosa elimina a ansiedade e prepara o campo para a chegada natural da abundância. Existe um momento onde não há mais o que dizer, onde não há mais nada a fazer, onde você não precisa pedir, nem repetir, nem provar nada a ninguém, nem a você mesmo. Esse momento não é futuro, não é sonho, é o agora, silencioso. Entre um pensamento e outro, Bob Proctor dizia: o que você solta com gratidão, volta com poder. E nesse ponto da jornada, você já não está mais aprendendo a manifestar, você está permitindo. A ansiedade é ruído no campo. A ansiedade é a dúvida disfarçada de urgência. É a pressa em forma de pensamento. É o medo de que não dê tempo, ou pior, de que não dê certo. E cada vez que você pensa com ansiedade, você cria frequência incoerente no campo. Bob ensinava que a ansiedade é a maior sabotadora da manifestação, porque ela diz ao universo: eu não confio no tempo, eu não confio no processo. E no fundo, talvez eu nem confie em mim. O espaço entre pensamentos, onde a ansiedade não entra. É por isso que o espaço entre pensamentos é sagrado, porque nesse microvácuo a ansiedade não tem onde se apoiar. Não há memória, não há medo, não há projeção, só presença, só silêncio, só vibração pura de entrega. O corpo em paz, atrai sem esforço. Bob sabia que o corpo ansioso é um campo desalinhado. Mesmo com a mente repetindo afirmações, se o corpo estiver contraído, tenso, inquieto, o campo não se estabiliza. E por isso, ele cultivava o estado vibracional de relaxamento profundo. Não como fuga, mas como forma de preparar o terreno interno para o que viria. Porque tudo que chega com fluidez, chega quando você está em estado de permissão vibracional. O momento da verdadeira entrega. A verdadeira entrega não é desistência, é rendição consciente. Não é dizer, tanto faz. É dizer, eu já emiti, já vesti a frequência. Agora eu descanso na certeza do invisível. Esse descanso não é passivo, ele é magnético. Ele não é apatia, ele é autoridade vibracional silenciosa. Prática, a imobilidade magnética. Pratique durante 5 dias. 1. Encontre um momento do dia para sentar sem fazer absolutamente nada. 2. Nada de meditação guiada, nem repetições, nem visualizações. 3. Sente-se e fique. Apenas isso. 4. Quando perceber o impulso de pensar em algo, traga sua atenção para o espaço entre pensamentos. 5. Inspire e pense. É aqui que eu solto, é aqui que eu permito, é aqui que eu recebo. 6. Observe como o corpo reage. 7. Ao final escreva: hoje não precisei pedir, e mesmo assim recebi. Hoje não precisei controlar, e mesmo assim confiei. Hoje fui espaço, e o universo me reconheceu. Como o campo se reorganiza? Sem você saber, Bob dizia, o campo se move quando você para de tentar empurrá-lo.
A partir do momento em que você entra em silêncio, permanece presente, vibra gratidão sem objeto. O campo começa a reconfigurar rotas invisíveis. Pessoas que sumiram reaparecem, ideias adormecidas florescem, caminhos fechados se abrem sem aviso. Tudo porque você saiu da frente e o campo finalmente teve espaço para agir. A neurobiologia da entrega. Estudos mostram que estados de repouso profundo e gratidão silenciosa ativam o nervo vago. Isso regula o sistema nervoso autônomo, reduz a liberação de cortisol, hormônio do estresse, aumenta a produção de oxitocina e dopamina e prepara o cérebro para novos padrões comportamentais com menos resistência, ou seja, o corpo aprende a manifestar com calma e o campo entende que a sua vibração já está pronta para receber. O segredo da manifestação invisível. Não é o que você faz que atrai, é quem você é quando ninguém está olhando. E no espaço entre os pensamentos, não há plateia, não há performance, só essência. Ali, a gratidão é pura frequência de permissão. E isso basta. Comente agora: eu entrego no silêncio, recebo com confiança e agradeço antes da chegada. Essa frase sela sua jornada vibracional. É o sinal de que você saiu do esforço e entrou na frequência. A gratidão, que não precisa chegar, porque já está. Quando você vibra gratidão no espaço entre pensamentos, você deixa de esperar o resultado e começa a perceber que o estado interno já é o que você buscava. Você não precisa mais da manifestação para se sentir completo. E exatamente por isso, ela chega. Porque a gratidão verdadeira não pede confirmação. Ela confirma a vibração. Bob Proctor não era um homem de urgência. Ele era um homem de clareza. E a clareza não fazia barulho. Ela era silenciosa, emanava dele, surgia entre um pensamento e outro. É nesse espaço que tudo se organiza. É nesse espaço que o campo se acalma. É nesse espaço que a abundância reconhece a sua casa. A entrega não é o fim, é o começo da recepção. Parte 4. A entrega final, como a gratidão silenciosa. Elimina a ansiedade e prepara o campo para a chegada natural da abundância. Existe um momento onde não há mais o que dizer, onde não há mais nada a fazer. Onde você não precisa pedir, nem repetir, nem provar nada a ninguém, nem a você mesmo. Esse momento não é futuro, não é sonho, é o agora, silencioso, entre um pensamento e outro. Bob Proctor dizia: o que você solta com gratidão, volta com poder. E nesse ponto da jornada você já não está mais aprendendo a manifestar, você está permitindo. A ansiedade é ruído no campo. A ansiedade é a dúvida disfarçada de urgência. É a pressa em forma de pensamento. É o medo de que não dê tempo, ou pior, de que não dê certo. E cada vez que você pensa com ansiedade, você cria frequência incoerente no campo. Bob ensinava que a ansiedade é a maior sabotadora da manifestação, porque ela diz ao universo: eu não confio no tempo, eu não confio no processo. E no fundo, talvez eu nem confie em mim. O espaço entre pensamentos. Onde a ansiedade não entra. É por isso que o espaço entre pensamentos é sagrado. Porque nesse microvácuo, a ansiedade não tem onde se apoiar. Não há memória, não há medo, não há projeção. Só presença, só silêncio, só vibração pura de entrega. O corpo em paz, atrai sem esforço. Bob sabia que o corpo ansioso é um campo desalinhado. Mesmo com a mente repetindo afirmações, se o corpo estiver contraído, tenso, inquieto, o campo não se estabiliza e por isso ele cultivava o estado vibracional de relaxamento profundo. Não como fuga, mas como forma de preparar o terreno interno para o que viria. Porque tudo que chega com fluidez, chega quando você está em estado de permissão vibracional. O momento da verdadeira entrega.
A verdadeira entrega não é desistência. É rendição consciente. Não é dizer tanto faz. É dizer, eu já emiti, já vesti a frequência. Agora eu descanso na certeza do invisível. Esse descanso não é passivo. Ele é magnético. Ele não é apatia. Ele é autoridade vibracional silenciosa. Prática. A imobilidade magnética. Pratique durante 5 dias. 1. Encontre um momento do dia para sentar sem fazer absolutamente nada. 2. Nada de meditação guiada, nem repetições, nem visualizações. 3. Sente-se e fique. Apenas isso. 4. Quando perceber o impulso de pensar em algo, traga sua atenção para o espaço entre pensamentos. 5. Inspire e pense. É aqui que eu solto, é aqui que eu permito, é aqui que eu recebo. 6. Observe como o corpo reage. 7. Ao final, escreva. Hoje não precisei pedir e mesmo assim recebi. Hoje não precisei controlar e mesmo assim confiei. Hoje fui espaço e o universo me reconheceu. Como o campo se reorganiza sem você saber, Bob dizia, o campo se move quando você para de tentar empurrá-lo. A partir do momento em que você entra em silêncio, permanece presente, vibra gratidão sem objeto. O campo começa a reconfigurar rotas invisíveis. Pessoas que sumiram reaparecem. Ideias adormecidas florescem. Caminhos fechados se abrem sem aviso. Tudo porque você saiu da frente. E o campo finalmente teve espaço para agir. A neurobiologia da entrega. Estudos mostram que estados de repouso profundo e gratidão silenciosa ativam o nervo vago. Isso regula o sistema nervoso autônomo, reduz a liberação de cortisol, hormônio do estresse, aumenta a produção de oxitocina e dopamina e prepara o cérebro para novos padrões comportamentais com menos resistência, ou seja, o corpo aprende a manifestar com calma e o campo entende que a sua vibração já está pronta para receber. O segredo da manifestação invisível. Não é o que você faz que atrai, é quem você é quando ninguém está olhando. E no espaço entre os pensamentos, não há plateia, não há performance, só essência. Ali, a gratidão é pura frequência de permissão. E isso basta. Comente agora, eu entrego no silêncio, recebo com confiança e agradeço antes da chegada. Essa frase sela sua jornada vibracional. É o sinal de que você saiu do esforço e entrou na frequência. A gratidão, que não precisa chegar, porque já está. Quando você vibra gratidão no espaço entre pensamentos, você deixa de esperar o resultado e começa a perceber que o estado interno já é o que você buscava. Você não precisa mais da manifestação para se sentir completo. E exatamente por isso, ela chega. Porque a gratidão verdadeira não pede confirmação. Ela confirma a vibração. Bob Proctor não era um homem de urgência. Ele era um homem de clareza. E a clareza não fazia barulho. Ela era silenciosa. Emanava dele. Surgia entre um pensamento e outro. É nesse espaço que tudo se organiza. É nesse espaço que o campo se acalma. É nesse espaço que a abundância reconhece a sua casa. A entrega não é o fim. É o começo da recepção. Agora você sabe. A manifestação mais poderosa não acontece com palavras, nem com imagens. Acontece no espaço entre elas. Entre um pensamento e outro, há um portal. E esse portal não é um lugar, é você, em estado de presença absoluta. Bob Proctor sabia disso, e por isso manifestava sem ansiedade, recebia sem urgência, agradecia sem objeto. Você não precisa mais controlar, você não precisa mais tentar atrair, porque o que é seu não precisa ser empurrado, apenas reconhecido, e você só reconhece o que é seu quando silencia, quando se torna o campo, não a busca. Eu sou a vibração entre os pensamentos. Eu sou a gratidão que já não precisa pedir.
Essa frase é uma âncora, um encerramento energético, o início silencioso de tudo que começa quando o ruído termina. Inscreva-se no canal Energia da Riqueza. Aqui você não apenas aprende, você ativa frequências. Salve este vídeo, volte sempre que o mundo te distrair, porque a riqueza real não é feita de gritos, é feita de silêncios alinhados.